O Sindicato dos Professores, dos Servidores em Educação do Estado do Amapá, o Sindicato dos Professores, o SINCEPEAP, começou a se reunir com representantes do governo do Estado para tratar de campanha salarial e também das progressões funcionais. Aqui no estúdio do Amapá TV eu recebo o Haroldo Rabelo, que é o presidente do SINCEPEAP. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Então, tem muito professor ainda que não recebeu ainda, que não avançou na sua classificação dentro do plano de cargos e salários do governo? É verdade. A nossa legislação estadual, o plano de cargo, carreira e salário, estabelece que o professor que entra como A, professor com magistério, ele pode graduar-se, especializar-se, fazer mestrado, doutorado, PhD e progredir na carreira. Infelizmente, o Estado ele não consegue promover. O Estado alega que é inconstitucional, entretanto, o Estado não entrou com uma ADIM. Existe apenas parecer da PROG e uma liminar que saiu, umas 3 liminares que saíram para alguns professores. E aí os companheiros estão capacitando, se formando, se especializando, mas não conseguem promover, ou seja, não consegue ser reconhecido dentro da carreira do magistério. Ou seja, para ilustrar, tem professor que faz mestrado, até doutorado, e ainda recebe o salário inicial de quando entrou ainda, só com a graduação. Nós recebemos muitos professores que nas suas férias vão para o Mercosul fazer mestrado, doutorado e PhD também. E na região amazônica, no Brasil todo como um todo, os nossos companheiros estão se especializando. Resultado disso neste concurso agora, professores que já são do Estado passaram em grandes números, mas também o Estado não contrata eles. Então, ou seja, o Estado não está incentivando a formação desses professores. Vai ser uma bandeira de luta do sindicato que o Estado promova de A para C, de A para D, de A para E, de A para F, os nossos profissionais de educação. Salarialmente, é até mais importante organizar, conquistar essa progressão do que o próprio reajuste linear, né, que o governo dá durante a database. É uma conquista muito grande dos trabalhadores o plano de carreira. Por exemplo, professor de A para C é 24%, se ele for para D é 34%, se ele for para E, para mestre, é 44%. Então, para o professor é melhor você progredir na sua formação. Isso é muito importante. Presidente, o senhor acabou de sair de uma reunião com o secretário de Administração do Estado, o Aguinaldo Balieiro, né? E teve alguma novidade sobre esse assunto das promoções ou não? Nós vamos reunir com a PROG, com a Secretaria de Educação, Administração e próprios representantes do Palácio em relação à promoção de A para C. Nós temos uma compreensão e o Estado tem uma outra em relação. Nós precisamos sentar para dialogar. Uma outra conversa em relação ao Balieiro que diz respeito aos retroativos de promoção, progressão, titulação e prolabore. O Estado nos deve aproximadamente 20 milhões de reais e, portanto, é preciso apresentar uma proposta de parcelamento desses passivos que o Estado tem. Um outro ponto diz respeito às férias de alguns trabalhadores que estão lotados, não nas escolas, estão cedidos e que o Estado tirou as férias, mas eles estão em biblioteca, estão nas escolas do município, enfim, então é preciso rever isso com o Estado. E essa conversa é para iniciar já a campanha salarial deste ano. Nós já temos um custo-aluno de 8,32, deve ser no mínimo que tem que reajustar o salário do profissional da educação, não só da rede estadual, mas também das redes municipais. Pois é, a campanha salarial, as divergências em relação a reajuste, o que a categoria quer e o que o governo diz que pode dar, foi motivo de greve há 2 anos. E o senhor vê alguma mudança nessa relação hoje entre a categoria e o governo? Há um diálogo melhor ou não? É o que nós buscamos. Nós estamos em janeiro e nós já pedimos audiências para conversar com os secretariados primeiramente, para depois montar a mesa de negociação e chamar a categoria para dialogar. Então, acredito que este ano não é por parte do sindicato. O sindicato sempre esteve aberto ao diálogo. Nós temos provas de que todo ano, ofícios e ofícios, nós encaminhamos para pedir audiência, para dialogar, para realmente ser transparente tanto uma quanto a outra administração. Então, eu acredito que este ano o Estado vai sentar para dialogar e conversar e a gente não prejudicar, porque nós somos acusados de prejudicar o calendário, de prejudicar o estudo dos alunos. Na verdade, nós somos trabalhadores, o Estado é que é responsável, constitucionalmente, de garantir a educação das pessoas. Presidente, tem um professor de Oiapoque que acabou de ligar aqui para a redação da UPTV para perguntar para o senhor se existe alguma proposta do sindicato para esse ano em relação a reajuste salarial para os professores lá de Oiapoque. Eu acho que é um professor do quadro da prefeitura de lá. Certo. Todos os municípios nós discutimos no final do ano passado, fizemos uma peregrinação em todos os municípios, encaminhando para a prefeitura, para as prefeituras e secretarias municipais, o que ficou para trás
que não avançou. O Oiapoque está com 2 anos sem reajuste. O Oiapoque estava com salário atrasado de 2012, novembro e dezembro. Nós conseguimos, no ano passado, regularizar isso juntamente com os companheiros e a prefeitura, e nós já encaminhamos proposta de reajuste para todos os municípios e vamos encaminhar para a rede estadual também a proposta de reajuste. No caso de Oiapoque, o senhor lembra agora qual seria o percentual? Como ficou 2 anos, o que a gente faria? A gente pega a inflação dos 2 anos de não reajuste e seria o mínimo para reivindicar o acumulado da inflação de 2 anos, de 2012 e de 2013, na Prefeitura Municipal, que reajustou, para reivindicar isso para a categoria. Não só o Oiapoque, mas todos os municípios. Presidente, entraram novos professores agora no quadro do Estado. São quantos no total agora a categoria? Quando o Estado nos apresentou, o Estado dizia que tinha uma carência de 1.400 professores e fez um concurso. Entretanto, o Estado foi chamando paulatinamente esse quadro. Porém, se todo ano fizer concurso no Estado, mesmo assim não vai suprir a carência. Porque as pessoas saem do magistério, saem mesmo, vão para outro... Não há um incentivo para o professor ficar. Hoje, com a incorporação da regência, ele não tem incentivo de ficar na sala de aula. Saindo e partindo para outras profissões. Saindo para outras profissões. Tem professores que estão com um problema de saúde, que isso é muito sério na nossa categoria. Outros que saem mesmo porque o Estado pede, ou o companheiro quer ir para uma outra atividade. E a doença faz com que ele se afaste, óbito. Então, novas salas de aula são construídas, então todo ano tem carência de professores nas salas de aula. Então, se tivesse concurso todo ano, mesmo assim, não supriria a carência. Então, é preciso que o Estado faça isso, é preciso que o Estado incentive, gratifique o professor da sala de aula, porque hoje ele está sem incentivo para continuar na sala de aula. Principalmente do Estado. O salário do professor do Estado, ele está achatado. Qual o salário médio do professor do Estado? Ele começa hoje com 2.000 A. O professor C, ele começa com R$ 3.149. E aí, se for por desconto, ele vai para 2.000 e poucos reais o salário do professor graduado. E dentro de uma estatística, é o 27º salário mais rebaixado no Brasil de nível superior. Tem mais uma pergunta de um professor também. Como é que se o Estado vai pagar ou está pagando já 2,38% de uma perda salarial que houve? Eu não estou bem certo sobre o que se refere, mas o senhor deve saber. Em 2004, o Estado concedeu um reajuste de 2,84%, mas não incorporou no vencimento dos professores. O sindicato entrou em 2009 com a ação, ganhou o ano passado por 9 anos. Qual é a informação que a gente tem da própria juíza que sentenciou? Em junho, os cálculos são finalizados. Quem tiver até 10 salários mínimos vai receber imediatamente, acreditamos isso, e quem tiver acima disso vai para precatório a partir do ano que vem. Nossa recomendação, não negocie com o governo do Estado. Esse dinheiro é seu, não negocie, porque se de repente você tem mais de 10 salários mínimos, pode se negociar. Então não negocie com o advogado, nem com o Estado, receba na íntegra. 2,34 pode parecer pouco, mas... Não, no montante tem professor que vai receber até R$26 mil, por exemplo. Então não negocie, esse é um dinheiro seu, é uma luta, é um direito seu que o Estado não garantiu a isso. Tempo estourado já, mas mais uma perguntinha. Por que é tão difícil encontrar professor de física, química e matemática? O curso começa, as universidades e as faculdades, inicia a turma de 50, 40 e finaliza com 10, 12, 15 e formar. Tem um problema sério na questão da formação da docência. É preciso também melhorar essa questão na docência, do incentivo, porque não tem um incentivo para o professor. Então, nessas áreas exatas sempre foi, mas agora está mais latente. E mais, não é só nas áreas exatas. Hoje falta professor, eu sou historiador, por exemplo, não faltava alguns 15 anos atrás. Hoje falta professor de História e Geografia nas redes. Então, a carreira ela não está sendo atrativa pela desvalorização que se tem na carreira do magistério. Só para finalizar, eu quero pedir aos professores federais, em relação à GEAD, que está saindo o pagamento para 600 dos 2.000 de nível superior. Quem tem nível médio, dia 31 nós temos uma audiência em Brasília para a gente conseguir convencer o Ministério do Planejamento a fazer os cálculos dos professores de nível médio da GEAD. Ok, obrigado, boa tarde, boa sorte então. A gente que agradece.